Boa noite, irmãos, mais uma vez. Nós já queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pela oportunidade nessa noite de estar compartilhando mais uma vez acerca da palavra do nosso Deus. E nós queremos, irmãos, nessa noite, amigos, compartilhar com você acerca da palavra do Senhor um tema para a nossa reflexão. E o tema é o seguinte: qual o tipo de visão que eu tenho em relação à vida? Qual o tipo de visão que eu tenho em relação à vida? E nós, meus irmãos, quando estávamos pensando nesse tema, nós conseguimos na Bíblia detectar 3 tipos de visão e que nós podemos nos inserir em uma das 3. E eu queria pensar e compartilhar com você na primeira visão que nós podemos ter acerca da vida. E nós queremos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12. E nós vamos entender a primeira visão que nós podemos encontrar na Bíblia. Lucas capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Que nos diz o seguinte, Lucas 12, 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. A primeira visão que nós podemos detectar, meu prezado amigo, na Bíblia, nessa noite, é uma visão egoísta. A Bíblia nos conta e nos fala nesse texto de um homem que plantou e que tinha os seus celeiros e que naquele momento de colheita, ele viu que a sua colheita tinha sido muito grande. E ele, olhando aquela situação, ele consigo mesmo pensou: eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e vou guardar tudo aquilo que eu construí, porque eu trabalhei e eu tenho direito a usufruir de tudo aquilo que eu fiz. Mas em todo momento, meu prezado amigo, aquele homem, ele usa um pronome possessivo. Ele está sempre dizendo: meus frutos, meus celeiros, meus depósitos, meus bens, tudo é meu. Era assim que aquele homem pensava. Mas é interessante, meu prezado amigo, que aquele homem em nenhum momento pensou, em nenhum momento ele refletiu que todas aquelas coisas que ele estava usufruindo estava vindo das mãos do Criador, o Todo-Poderoso Deus. Aquele homem, ele tinha uma visão egoísta, tudo estava rodando, tudo estava cercado ao redor dele. E sem ele, achava, nada pode sobreviver, subsistir. Era assim a visão daquele homem. Nós também podemos, meu prezado, ver um outro tipo de visão, ou um outro tipo de visão, que nós podemos ver no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Nós podemos ver também um outro tipo de visão. 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler os versículos de 1 a 9, é um texto um pouco longo, mas nós vamos ler para podermos entender a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 15, nos diz então assim a palavra de Deus. Nós primeiro vemos uma visão egoísta, agora nós vamos ver uma visão dualista. É o que nós encontramos no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, que nos diz assim a palavra de Deus. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel.
Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e cavalos, camelos e jumentos. Samuel convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque os hastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Samuel os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram. Meu prezado amigo e meu prezado irmão, a visão de Saul, uma visão totalmente dualista, uma visão que ele pensava que podia agradar a Deus e também podia agradar a si mesmo, porque a Bíblia nos diz que o recado de Deus para Saul foi que ele destruísse tudo, não deixasse nada, que ele não deixasse subsistir ali dos amalequitas, justamente nada, para que as pessoas pudessem se lembrar e pudessem então entender que o que eles haviam feito com o povo de Israel era algo que estava Deus agora cumprindo, ou estava fazendo que eles se lembrassem do desdém que eles haviam realizado com o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Saul, chegando ali, ele destruiu uma parte, mas o melhor que havia ali na terra ele trouxe, e ele pensava que fazendo isso ele iria adorar a Deus. Até que um certo dia ele trouxe, e chegando ali, Samuel foi ao encontro de Saul e perguntou: que ouvido estranho é esse que eu estou ouvindo? E ele disse: é que eu trouxe o melhor para fazer uma oferta a Deus. Mas, meu prezado amigo, meu prezado irmão, o que Deus havia dito a Saul é que ele deveria destruir tudo, não deveria ter ficado com nada. Mas nós vemos aqui, meu prezado, uma visão totalmente dualista de Saul, achando que fazendo isso iria agradar a Deus, que ele, guardando o melhor, ele iria fazer a vontade de Deus, sacrificando algo que na sua cabeça, que no seu coração iria satisfazer a vontade de Deus. Mas nós também temos, meu prezado, na Bíblia uma visão que nós chamamos de uma visão teísta, uma visão teísta, que é a visão de Jó. A Bíblia nos conta o exemplo de Jó, que Deus, através da sua palavra, nos mostra uma situação totalmente adversa ao homem, ao ser humano, que estava acontecendo na vida de Jó. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas a Bíblia nos conta algo que aconteceu maravilhoso na vida de Jó. E nós encontramos, meu prezado, esse fato no capítulo 1 e o versículo 1 do livro de Jó, quando ele diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então é um homem que tem uma visão teísta, uma visão de Deus, uma visão centralizada no Todo-Poderoso, e para ele as coisas que aconteciam ao seu redor eram apenas coisas terrenas, eram coisas fúteis, eram coisas que não influenciaram na sua vida. E nós encontramos, meu prezado, uma coisa bem interessante na vida de Jó, quando as coisas começaram a acontecer, começaram a ruir, começaram a dar errado. E eu vejo uma coisa interessante na vida de Jó, quando ele diz lá no capítulo 20:
Então Jó, levantando a cabeça, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se com o rosto em terra e adorou a Deus. O versículo 21 diz: e Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma visão teísta, é uma visão de Deus, é uma visão centralizada no Todo-Poderoso. Eu queria, meu prezado amigo, dividir com você, queria comentar com você, refletir com você acerca desses 3 tipos de visão que nós encontramos na Bíblia e que nós podemos nos inserir em uma dessas 3 visões. A primeira visão que nós falamos é uma visão totalmente egoísta, uma visão em que eu penso em mim mesmo. Se tudo estiver bem comigo, se tudo estiver bem com a minha família, se tudo estiver bem com os meus, o resto das pessoas podem explodir, pode se estourar, não estou nem aí. Mas, meu prezado amigo, essa visão é uma visão totalmente distorcida e fora dos padrões daquilo que Deus quer para a humanidade. Afinal de contas, quando nós estamos inseridos, quando nós estamos compactuando com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com aqueles que estão ao nosso redor, nós também podemos usufruir das bênçãos. Eu me lembro de uma história bem interessante que alguém contou da vaca e do gato e também, aliás, da galinha e do porco. Essa história é bem interessante. Essa história nos conta que um certo dia o gato viu um rato passando pela casa do fazendeiro, e o rato chegou para o porco, chegou para o boi e disse assim: amigos, tem um rato aqui na casa do patrão e nós precisamos matá-lo. O porco disse: eu não tenho nada a ver com isso. A vaca disse: eu não tenho nada a ver com isso. E um certo dia, a esposa do fazendeiro, acordando à noite para tomar água, quando ela viu aquele rato, a história diz que a mulher deu um pulo, que geralmente as mulheres têm medo de rato, e a mulher deu um pulo, e naquele pulo que ela deu, ela se machucou e quebrou a perna. E foi um alvoroço naquela casa. O fazendeiro se acordou, pegou a sua esposa e levou para o hospital. Chegando ali, os médicos constataram que ela havia fraturado a perna e que precisava fazer uma cirurgia urgentemente. O que foi feito? Aquele homem mandou fazer aquela cirurgia e ficou feliz algumas semanas. O médico disse: olha, a sua esposa está se recuperando muito bem. E daqui a alguns dias ela vai sair da UTI e vai para um quarto normal. Acontecendo isso, o fazendeiro chegou na sua casa muito alegre, chamou os vizinhos para festejar a saúde da sua esposa, que estava se recuperando muito bem. Ele disse: hoje eu vou dar uma festa na minha casa. E matou a galinha. Matou a galinha. Passaram-se alguns dias e a mulher começou a se recuperar muito bem, ficou bem, e o médico disse: ela vai receber alta e vai voltar para casa. E aquele fazendeiro ficou muito feliz e convidou mais uma vez os amigos, os parentes, e foi aquela festa toda. Ele disse: eu vou dar uma festa muito grande na minha casa e vou matar um boi. E matou o seu boi. Conclusão: o gato continuou vivo, porque a vaca e também a galinha não quiseram compactuar com ele, não quiseram ajudar o gato e terminaram morrendo, e o gato continuou vivo. É assim daquelas pessoas que têm uma visão egoísta. Eles não querem compactuar, não querem dividir nada com ninguém e terminam ficando sozinhos, porque na hora do aperto ninguém vai poder ajudá-los, porque eles têm uma visão distorcida, uma visão egoísta. A segunda visão que eu vejo, que nós já comentamos, é uma visão dualista, é a visão de Saul. É a visão daquelas pessoas que querem estar bem com Deus e com o diabo.
Não, eu posso fazer isso aqui para agradar a Deus, mas eu também posso estar com o meu amigo, com o meu parente, fazendo tudo o que eles querem. Afinal de contas, eu quero estar bem com todo mundo. Mas a Bíblia, irmãos e amigos, dizem e nos mostram que nós precisamos ter uma visão não desse tipo, uma visão dualista, compactuando com Deus e compactuando com as coisas certas e com as coisas erradas. Não, nós precisamos compactuar e defender aquilo que é correto. A Bíblia nos mostra que nós precisamos defender o que é correto, o que é certo, o que é bom, o que é agradável a todas as pessoas e a nós também. Afinal de contas, Deus já dizia que Ele não está se agradando com as coisas que são sacrificadas. Ele disse: Saul, eu me agrado das pessoas que me obedecem e não das pessoas que querem fazer sacrifícios a mim. E finalmente, nós vemos uma visão teísta, que é a visão de Jó. É a visão que quando todas as coisas ruíram, todas as coisas sucumbiram, todas as coisas ficaram tenebrosas, Saul disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos, meu prezado amigo, meu prezado irmão, nós sabemos que nós estamos passando um momento terrível e tremendo, com essa doença, com esse isolamento, com essa situação. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu prezado amigo: nós não precisamos e não podemos baixar a guarda. Nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos olhar para a sua palavra e dizer: o Senhor está conosco, Ele não vai nos deixar esmorecer. Nós precisamos olhar e ter uma visão de Deus, daquele Todo-Poderoso, que não vai nos abandonar e que não vai nos deixar sozinhos em meio a essa caminhada. Agora, isso é para quem tem uma visão teísta, uma visão de Deus. É preciso que nós abramos os nossos olhos, é preciso que nós olhemos para o alto dos montes, é preciso que nós tenhamos uma convivência, é preciso que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com o Senhor, para entendermos que Ele está conosco. É justamente isso que aconteceu com Jó. Você lembra, no início a palavra diz que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. E é preciso que nós tenhamos que nós temamos ao Senhor, que nós tenhamos um compromisso com Ele, um relacionamento com Ele. Afinal de contas, é interessante que a Bíblia, nesse contexto de Jó, a Bíblia diz que é o diabo chegando ali para conversar com Deus. Ele disse: você viu meu servo Jó? Então, meu prezado amigo, é preciso que Deus lhe conheça pelo seu nome. É preciso que você tenha esse relacionamento com Deus, para que Ele possa lhe conhecer e saber qual é a sua índole, para saber qual é a sua convivência com Ele e a sua confiança nele. Por isso, meu prezado, nós precisamos ter essa confiança, ter esse pensamento, essa visão teísta de Deus. Ter uma visão de Deus em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Você está passando um problema, uma decepção, Deus está contigo. Você está passando um problema de saúde, Deus está contigo. Você está passando um problema de escassez, Deus está contigo. Você está passando um problema de isolamento, Deus está contigo. É assim que nós precisamos ter a visão de Deus, sabendo que Ele sempre está conosco, que Ele não vai nos desamparar e que Ele está com a sua mão estendida para nos ajudar. Concluindo, meu prezado amigo e meu prezado irmão, nessa noite nós temos 3 opções para termos uma vida sossegada e tranquila. Por isso nós precisamos tomar uma decisão para qual tipo de visão eu quero ter na minha vida. Eu quero ter uma visão egoísta, aquela visão da galinha e da vaca, do boi, que olhavam para si mesmos achando que não tinha nada a ver com a situação, com a sociedade, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ao seu redor. Nós queremos ter uma visão dualista, que agrada a Deus, que agrada ao diabo, que agrada as coisas que satisfazem a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo agradam as pessoas que não querem nada com Deus, que agrada fazendo a vontade de Deus e ao mesmo tempo agrada as coisas que satisfazem o mundo. Ou eu quero ter uma visão teísta, uma visão que agrada a Deus, uma visão que está na sua vontade, uma visão que exalta o seu nome, uma visão de adorador, uma visão que pode constatar a presença de Deus em todos os momentos. Você e eu, nós podemos tomar uma decisão. E a melhor decisão
é ter uma visão teísta, uma visão de Deus, sabendo que Ele sempre está conosco, em qualquer situação, porque Ele é o nosso Deus, e está com as suas mãos estendidas para nos ajudar. Basta apenas que nós o convidemos para que Ele esteja ao nosso redor. Que Ele então possa nos abençoar e nós possamos ter uma visão teísta, uma visão do poder de Deus. Que Ele nos abençoe.